Boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio Jornal Destaque Esteio. Está no ar mais um Em Busca da Cultura com Maurício Rocha. E lembrando que estamos na penúltima quarta-feira do ano de 2017. Primeiramente, vamos aos nossos inigualáveis apoiadores. FOPA Despachante, assessoria em licenciamento veicular. Rua Júlio de Castilhos, 575, Sala 4, bairro Niterói, Canoas. Telefone 3475-2399. Casa Dick, tudo em tricô e crochê para você. Avenida Victor Barreto, 2058, Canoas. Telefone 3472-9133. Churras Che. Trabalhamos sábados, domingos e feriados, das 11 às 14 horas. Rua Venâncio Aires, número 1080, Canoas. WhatsApp 993191037. PS. Não fazemos teleentrega. Aliás, entrega, né? X do Cleo. Baita X, delícia. Telefone 3110-0505 ou 3473-6187. O número no WhatsApp é 9968-98327. Avenida Dom Pedro, número 255, Esteio. Empório Santo, flora e artigos religiosos. Rua Rio Grande, 475. Marco Achós, transformando em Achós sua ideia. Rua Padre Felipe, 1527. Telefone 3033-6613. Ilê Ogum Onira. Rua Rio Pardo, 663. Telefone 051-9845-44-718 ou 9924-65-524. Vereador Paulinho Diodê, de Canoas. Luta, respeito e direito. Ilê, Reino dos Orixás. Avenida Esperança, número 69, bairro Guajuviras, Canoas. Telefone de contato 9933-20986. Daiane Bolos e Doces, para todos os tipos de festas. WhatsApp 5199364795. Ou, se preferirem, residencial 3137
5284. Casa de Axé e de Oxum Pandá. Mãe... Como é que está escrito aqui? Ivônia, desculpe. Consulta com cartas e com Maria Padilha das Almas. Telefone 51 985 16441. Sapucaia do Sul. Pai Sidney, 20 de janeiro de 2018, 7ª festa do Exu Maré. Mini Gamelas Luciano de Ogum, para servir Amalá de Batuque. Telefone 519963452559. Jornal Grande Axé, Pai Beto. Salão de Beleza Negra, tudo para cabelo afro. Rua Guarani, 259, Esteio. Telefones 3459-1705. Ou WhatsApp 9865763736. Pai Pércio de Oxalá, Conselheiro Estadual do Povo de Terreiro. Travessa Alegrete, número 180, Cachoeirinha. Telefone e WhatsApp 5198566911. Equipe de Alabês, Diego Tamboreiro, marque seu toque. WhatsApp 9849 80350. Telefones 9961063566 ou 98100 1275. Ilê Africano de Oxum Docô, Rua Sergipe, bairro Rincão Gaúcho, Estância Velha, Mãe Rosane de Docô. Né? Então esses são os nossos apoiadores da Rádio Destaque de Esteio. Né? Gostaria de fazer um convite aos ouvintes, né, para que compartilhem, comentem no meu programa, aqui no nosso programa em si, né, que hoje o programa vai ser bem bacana, vai ser um programa assim, com uma pauta bem interessante natalina. Né, então, né, para entrar no espírito natalino, conto com a colaboração de vocês. Né. Então vamos ler aqui os comentários. Nath Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Nath. Tudo de bom para ti. Ana Maria Sanches Cardoso, boa tarde, Maurício. Boa tarde, Ana Maria. Um abração para ti, para o André, para a família, né? E um abração para a Carla Caron Fend, professora Carla, né? Então, uma pessoa que tem muito carinho, muito respeito, né? Hoje o programa vai ser especial, como eu falei, né? Abordarei o assunto Natal, né? Então vamos... inclusive hoje uns assuntos que eu vou falar, né? Sobre esse cidadão aqui de chapéu coco e bigodinho, né? Vou falar dele pela enésima vez no meu programa, que eu acho que quase todos os programas eu tenho falado dele. Inclusive essa caneta, né? Gostaria de agradecer ao seu Miguel Luz, né? Proprietário do jornal da Rádio Destaque, pelo presente que ele me deu há cerca de um mês, mais ou menos. Fiquei muito feliz com o presente. E nos últimos programas eu fiquei de trazer a caneta para mostrar para o público, né? Eu achei muito bonitinha, né? O Carlito sentado. Isso me lembra uma cena de Luzes da Cidade, que ele está sentado perto de um negócio onde tem uma água lá, e o milionário bêbado vai lá e tenta se matar, né? Então, lembrou muito essa cena. E o Carlitos é muito poético, né? Uma figura muito poética, muito icônica, né, do cinema. Então hoje eu trouxe duas biografias de Charles Chaplin que eu tenho na minha coleção particular, né? A primeira é Chaplin, uma biografia definitiva, do David Robinson, que foi lançada originalmente em 1985 com o título Chaplin, His Life and His Art, né, que no Brasil, traduzindo, seria Chaplin, Sua Vida e Sua Arte. Né. Então, não sei se foi lançado no Brasil. Né. Então, essa biografia, na minha opinião, eu como fã, estudioso do Charles Chaplin, essa é a biografia mais completa que se tem sobre Chaplin. Né. Tem, deixa eu ver aqui, quase 800 páginas, tem 790 páginas, né? Então aqui é uma biografia bem completa do Chaplin, né? Mostrando, né, como era o processo dos filmes dele, como era a infância dele, né? Então eu vou fazer uma rápida leitura aqui da resenha do livro, né?
O maior ícone da história do cinema, Charlie Chaplin, viveu uma das mais dramáticas jornadas da pobreza à fama. Sua vida foi marcada por contrastes extraordinários. A criança de um bairro pobre de Londres, que se tornou multimilionário, o palhaço cinematográfico que era um perfeccionista, compulsivo por trás das câmeras, o astro bajulado que caiu publicamente em desgraça após escândalos pessoais e políticos. Esta biografia, definitiva e atraente, é a única a ter tido acesso irrestrito aos arquivos de Chaplin. A presente edição oferece um variado conjunto de fotos e a mais completa filmografia do gênio. Inclui também novo material revelador acerca dos casamentos de Chaplin, seu caso com a atriz Louise Brooks, a perseguição que sofreu do FBI durante a caça aos comunistas, revelando o papel da agência no caso de prostituição aberta contra ele, e a importância do filme de Richard Attenborough, Chaplin. Então aqui tem 3 relatos, um é do Sunday Telegraph, que é: não consigo imaginar como alguém poderia escrever um livro melhor sobre um assunto tão complexo, comovente e divertido, assustadoramente completo e profundamente respeitoso. Do Financial Times, uma dessas biografias viciantes que você começa vasculhando o sumário para achar itens que lhe interessam, e quando a noite chega, você está lendo o livro de cabo a rabo. E tem do The New York Times Book Review. É um trabalho sólido e reflete um talento maciço, Essa aqui é a segunda biografia do Chaplin que eu comprei. A primeira foi a autobiografia do Chaplin, que foi a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário. Paguei, se eu não me engano, R$35 na época, na autobiografia. Esse livro aqui é engraçado a história dele, Eu estava andando no centro de Porto Alegre, isso em 2011. Eu trabalhei no Big na época e peguei minha rescisão do Big. E passei na frente da Saraiva e de repente meu cadarço desamarrou. Parece coisa de cinema, E é engraçado contar essa história. Meu cadarço desamarrou e eu fui amarrar o cadarço. Como que não quer nada, eu olhei para o lado assim e de repente eu vi Chaplin, uma biografia definitiva, e ele ali. E na época eu já estava começando a estudar o Chaplin, E na hora que eu vi assim, Chaplin, uma biografia definitiva, eu pensei, pô, esse aí é o meu presente de Natal. Entrei na loja a milhão. Nem vi o preço do livro, só peguei, fui no caixa e paguei. Quando eu vi era R$ 89,90 e pensei, não, é meu presente de Natal, então vai ser meu presente de Natal desse ano. Então, esse ano eu posso, isso era começo de dezembro, E foi assim, é um dos meus grandes tesouros esse livro, Infelizmente já está bem desgastado, porque eu deixei ele armazenado muito tempo em caixa de papelão, Então, não só ele, mas alguns outros livros, por questão de espaço, Então esse livro aqui, eu comecei a ler ele numa sexta-noite, terminei de ler ele numa segunda-feira, de tarde. Eu li o final de semana inteiro esse livro. Eu me sentava assim, e lia, sei lá, tipo 2 horas por dia, eu lia. E tem um buraco aqui nessa biografia, buraco, eu digo assim, um furo, na contracapa que diz que... Na contracapa que não, Essa parte, como que é o nome dessa parte do livro? No, sei lá, sumário, não sei o nome. Enfim, aqui diz que contém a filmografia mais completa de Chaplin. Mas aqui não consta, por exemplo, um filme que Charlie Chaplin fez em 1914, que ficou perdido até 2009, chamado The Thief Catcher. No português seria O Apanhador de Bandidos. Então, aqui não consta a Thief Catcher. Talvez conste aqui em algum outro filme, com um título semelhante, mas não é o mesmo título, Tem um filme de Chaplin aqui de 1914 chamado Carlitos Ladrão Elegante, que é o único filme dele considerado perdido até hoje. Ou seja, o filme estreou em 4 de junho de 1914 e é o único filme de Chaplin considerado perdido. E como eu falei, The Thief Catcher seria esse filme, o Carlitos Ladrão Elegante. Só que na sinopse do filme, do Carlitos Ladrão Elegante, o filme perdido, consta uma outra história, e no filme The Thief Catcher é uma outra história, onde o Chaplin interpreta um policial, muito parecido com os policiais de hoje em dia, assim, bem trapalhão, se bem que muito Locademia de Polícia, Então, é uma biografia muito completa do Chaplin essa aqui, Eu acho fascinante essa biografia do Chaplin, Então, fica aí uma dica, para quem quiser conhecer um pouco mais do Charles Chaplin,
Chaplin, uma biografia definitiva. E tem um outro livro que eu gostaria de mandar um abraço especial para um amigo meu dos Estados Unidos, o Dr. Steve Wiseman, que foi o autor desse livro, Chaplin, uma vida, né? Inclusive sou amigo dele no Facebook, já conversamos algumas vezes. E esse cara é uma mente assim, incrível, né? Esse livro eu fiquei com medo de ler ele, porque eu pensei, cara, vai ser uma biografia desnecessária do Chaplin. Eu não tenho interesse em ler uma biografia, outra biografia do Chaplin. Então eu fui, né, dar uma garimpada na internet para ver se valia a pena comprar ou não, porque, pô, claro, eu sou fascinado pelo Chaplin. E esse livro aqui eu comprei ele em 2014, na Feira do Livro de Porto Alegre. Paguei R$30, né? Nem lembro onde comprei na banda, não lembro qual foi. Né? E esse livro é tão completo quanto esse aqui. A diferença de um para o outro é que o Chaplin, uma biografia definitiva, conta a biografia do Chaplin. Ou seja, é história, né, com relatos, etc. e tal. Já Chaplin, uma vida, é um estudo psicológico do Charles Chaplin. Né? O quanto que a infância dele, miserável na Inglaterra, influenciou ele no futuro, com filmes como Garoto, como Em Busca do Ouro. François Truffaut, um dos grandes cineastas franceses de todos os tempos, disse certa vez: Chaplin não foi o único cineasta no mundo a abordar a fome nos seus filmes, mas foi o único cineasta a conhecer a fome. Ou seja, é bem curioso, né? Tem um poeta chamado Élie Forêt, francês, que escreveu certa vez sobre Chaplin também, uma coisa que define Chaplin, né? Um homem que ri de si mesmo liberta todos os outros da sua vaidade. E esse livro é bem isso, né? Mostra o quanto que a infância do Chaplin, miserável em Londres, né, significou para ele no futuro, né? Então é curioso de ver eu não sabia, a mãe de Chaplin teve sífilis, né? E foi uma coisa que no livro aqui conta, né, o quanto que a sífilis atacou a mãe dele e deixou ela lunática, né? E Chaplin é um grande artista que, como posso dizer, não é necessário apresentações para descrever ele, né? Só que, assim, eu optei por trazer esses dois livros hoje, o Chaplin, uma vida, e o Chaplin, a biografia definitiva, porque são dois livros totalmente complexos. Eu tenho na minha coleção também Chaplin, um contraditório vagabundo, que eu ganhei da minha namorada ano passado, no meu aniversário, que é uma biografia, assim, muito legal, mas é uma biografia, assim, mais, como posso dizer, mais tendenciosa, né, a abordar mais a questão dos escândalos do Chaplin. Então é uma biografia, assim, que foca mais na questão da vida sexual do Chaplin, o que eu, como fã do cara, eu não me interesso quem o cara se envolveu em 1900 e Guaraná, me interessam os filmes dele, a obra dele. Claro, a vida dele, como diz aqui na própria biografia do David Robinson, né, diz que foi uma vida que foi da pobreza à riqueza, cheia de contrastes. Então é interessante. Eu me preocupo mais com a obra do cara, né? Então vou dar uma lida aqui na resenha do livro, né? Duas resenhas do livro. Primeira, Chaplin foi um personagem muito mais contraditório e complexo do que se imaginava. Nascido em Londres em 1889, cresceu na pobreza. Seus pais trabalhavam no show business, mas a próspera carreira do casal foi comprometida pelo alcoolismo do pai e pela tragédia que se abateu sobre sua mãe. A ida para o orfanato Hanwell, quando tinha apenas 7 anos, tornou sua infância ainda mais traumática. Foi ele se recordar a fase mais infeliz da sua vida. Foi ali que ele se recorda da fase mais infeliz da sua vida. Que aqui está escrito, né, tem um erro de português no livro. É difícil entender, portanto, como esse garoto de vida difícil, solitária e totalmente miserável se tornou um extraordinário comediante, reconhecido e celebrado no mundo todo. O jovem Chaplin deixou sua marca nos halls do teatro inglês, ou seja, nos salões, né? Salões? Não sei, não sou professor de português, então me corrija. Onde aperfeiçoou sua arte em comédias e dramas. Mas foi nos Estados Unidos, durante uma excursão, que se destacou, onde ele fazia grupo do Teatro de Vaudeville. Seu talento chamou a atenção do empreendedor Mack Sennett, do Keystone Film Studio. A partir daí, Chaplin se tornaria um ícone da comédia e do cinema mundial e seria considerado uma das celebridades mais importantes do mundo. Chaplin, para mim, né, então, Chaplin é o Chaplin, né? Chaplin, para mim, tem a mesma importância no cinema que Beethoven tem na música, que Shakespeare tem na literatura, né? Então,
Picasso talvez tenha na pintura, né? Se bem que eu não acho grandes coisas a obra do Picasso, me perdoem, né? Eu acho interessante, mas não é, né? Se comparar com Chaplin, por exemplo. Dá uma olhada aqui nos comentários, tem algum comentário aí no vídeo? Não. Deixa eu dar uma conferida aqui. Hoje eu fiz uma pauta bem interessante pro programa, mas pelo visto acho que eu vou acabar falando só sobre Charles Chaplin o programa inteiro. Porque uma semana não se... Oi? 9 comentários? Oba! 9 comentários, ó, gente. Comentem aí, curtam, compartilhem. Dêem uma força pra gente, né? Carla. Eu que te agradeço, Carla. Paulinho de Odê. Boa tarde, Paulinho. Tayla Santos. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Tayla. Um beijão pra Raquel. Andréia Dornelles. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. João Antônio França. Grande amigo. Uma enciclopédia de cinema mudo, né? Um abração, João. Ótimo livro. Deveria ser tão conhecido como uma autobiografia e o livro do David Robson. Eu acho... João, não sei se está falando Uma Vida. Eu acho Uma Vida um livro assim. Eu li ele em 2 dias, mais ou menos. Eu li ele no metrô. Eu vinha lá de Porto Alegre lendo o livro, vinha, né? E foi um livro assim, que pra mim, enquanto eu estava ainda amadurecendo, ainda estou estudando Chaplin, certamente eu tenho muito a amadurecer, né? E com certeza eu faço questão de amadurecer. Eu sei que eu sou apenas um imitador qualquer do Chaplin e tal, e claro, né? Mas assim, eu acho bacana assim que esse livro aqui me deu muitas ideias em questão de buscar mais em relação ao passado do Chaplin, buscar mais a questão das influências do Chaplin no music hall, como por exemplo o Dan Leno, que era um célebre comediante do music hall, o Marceline, que tem aqui no livro, que foi uma referência para o Chaplin, né? E é curioso de ver, não sei se nesse livro diz, não lembro, e acho que deve dizer em algum lugar. Tem uma curiosidade de um ator chamado Billy Rich. Ele era colega do Chaplin na companhia Carne. Então esse cara, depois que o Chaplin fez sucesso caracterizado de Carlitos, ele começou a dizer que foi ele que criou o Carlitos. Aliás, The Little Tramp, ou seja, o vagabundo no Brasil. Lá na França ele é conhecido como Charlot, né? Não sei se é Charlotte. E é curioso de ver o Billy Rich, né? Tem uma curiosidade bem... Não, se não me engano é do David Robinson também que diz isso aqui. Eu não sei se não lembro se numa vida diz, mas eu acho que é no David Robinson que diz que o Billy Rich, ele morreu na miséria porque ele decidiu fazer filmes com o Henry Lehman, que era foi o primeiro cara que dirigiu o Chaplin no cinema, né? Ele fez Making a Living, que no Brasil o filme ficou conhecido como Carlitos Repórter. Que eu não acho que eu até hoje eu tento entender quem é que dava esses títulos como Carlitos Repórter, Carlitos e Mabel se casam, Carlitos Banco Tirano, Carlitos na farra, Carlitos Noctâmbulo, Carlitos não sei mais o que, né? Em alguns casos eu acho o título em inglês mais atraente. Claro, é legal ter Carlitos na farra. Pô, tu pensa o Carlitos só num baile funk, sei lá. Hoje em dia tu pensa isso, né? Não, não é. O filme é uma comédia. O Carlitos na farra é um filme onde ele é um bêbado, ele faz uma dupla com o Roscoe Fletcher Arbuckle e no final... Não vou contar vou contar o final, porque acho que ninguém... Não sei se vão ver. Mas o final é engraçado que os dois acabam entrando numa canoa furada e acabam se afogando numa água, né? Fugindo das mulheres. E é bem legal os primeiros curtas do Chaplin, mas voltando ao Billy Rich. O Billy Rich, ele reclamou que ele tinha criado o The Tramp, o The Little Tramp, o Carlitos, né? Então desculpa. Então é curioso de ver o Billy Rich, que ele fez uma parceria com esse Henry Lehman, e eles foram fazer um filme onde tinha uns avestruz, né? E os avestruz pegaram esse Billy Rich e dilaceraram ele, né? O cara morreu pouco tempo depois, esquecido, na miséria. E o Henry Lehman, que o Chaplin e o Henry Lehman tinham treta ali na Keystone, né? Que o Henry Lehman e o Chaplin viviam de treta aí nos primeiros filmes, né? O primeiro filme do Chaplin, o Making a Living, o Chaplin odiou o filme. Odiou. Né? Ele conta na autobiografia dele, inclusive, que ele ficou tão... eu ia dizer um palavrão agora, mas ele ficou tão pé da cara quando viu o resultado final ali que ele não queria ter feito filme, né? Porque cortaram muitas cenas cômicas dele, né? O segundo filme que ele fez, como é que é o nome aqui? O Mabel Strange Predicament. Como é que é o título em português? Que deixa eu dar uma conferida. Esqueci o título em português. Deixa eu ver. Carlitos no Hotel.
Inclusive é dirigido pela Mabel Normand, aqui diz no Chaplin, uma biografia definitiva. Eu não sabia que era dirigido pela Mabel, eu achava que era do Mack Sennett. Que no filme Chaplin, do Richard Attenborough, é curioso tu ver como o Chaplin cria o The Tramp, o vagabundo. Que ele está conversando com o personagem do Anthony Hopkins, que o Chaplin é interpretado pelo Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro, né, um baita ator que nos anos 90 e início dos anos 2000 andou envolvido com inúmeros casos de drogas, escândalo, né, um ator assim, que graças a Deus conseguiu se reerguer. E o Anthony Hopkins, que é outro que não precisa de apresentações, né, fez Hannibal, agora fez o Odin no Thor, fez muitos filmes bons. Então eles estão conversando no terraço ali da casa, da mansão do Chaplin na Suíça, e o Chaplin fala, né, eu teria sido um total desastre se não tivesse criado o vagabundo. E ele fala, né, que as palavras simplesmente fluíram, né, e ele entra no camarim, e aí, claro, uma coisa muito, uma licença poética, uma licença dramática que tem no filme. Então ele pega ali uma calça do pega ali, Só que no livro do Steven Wiseman, deixa eu achar aqui. A forma como é descrita aqui, né, é bem fácil te aproximar de como foi criado o personagem, né. Inclusive eu desmarquei aqui, eu tinha marcado essa página. Conta que ele pegou as calças do Roscoe Fletch Arbuckle, pegou os sapatos do Ford Sterling, pegou o chapéu do sogro do Arbuckle, pegou o casaquinho apertado de não sei quem, começou a fazer uns passos ali, o pessoal jogando canastra ali na volta ria-se, né? Era um dia chuvoso, inclusive, e o pessoal jogando carta e tudo. Chaplin ali viajando, ali pegou a bengalinha, o chapéu, começou. Aí lá pelas tantas ele se lembrou, o Sennett achava que eu era mais velho, né? Então ele pegou e adquiriu, botou um pequeno bigodinho e foi pro camarim. Pro set de filmagem, e dali o que aconteceu ali depois, né? É o resto da história. Mas tem uma curiosidade, o primeiro filme que o Chaplin interpreta o vagabundo, né? Que ele cria o vagabundo é Carlitos no Hotel. Mas o primeiro filme em que ele aparece, que foi lançado, é Kid Auto Races at Venice, que é conhecido aqui no Brasil como Corridas de Automóveis para Meninos, né? Um título bem bobo até, né? Tipo, Corrida de Automóveis para Meninos. Por que vai botar um título desse? É tipo tu ir num jogo do Inter ou do Grêmio e botar o Grenal em Porto Alegre, entendeu? Tipo, um título bobo, né? Mas na época funcionava, né? Então, enfim, isso era 1914. Os filmes foram lançados esses 3 primeiros filmes dele foram lançados em fevereiro de 1914. E é curioso de ver o Chaplin no meio daquele pessoal ali, filmando ali com uma equipe de cinema. Isso em 1914 tudo era novidade. Se pro Chaplin era novidade fazer cinema na época, imagina pro pessoal que estava ali assistindo as filmagens. O cara ali com um trabuco daqueles ali, rodando manivela ali, sem parar por 10 minutos, mais ou menos. O filme tem 6 minutos, mas certamente deve ter filmado mais tempo, né? Porque tem a questão dos cortes, etc. E um cara viajando ali de bigode, chapéu coco ali, pagando vale ali, andando pra lá e pra cá. O outro cara empurrando ele toda hora ali pra sair de frente da câmera. Aquilo ali funcionava em 1914 e ainda funciona hoje em dia, né? E é bacana de tu ver o filme, o Corrida de Automóveis para Meninos, que ninguém no meio daquelas pessoas ali conhecia sequer o Charles Chaplin ou sequer o Carlitos. E depois, ainda em 1914, o Chaplin fez um filme, The Gentleman Nerve, que é conhecido aqui no Brasil como Carlitos e Mabel Assistem às Corridas. De novo, Carlitos não sei aonde, né? Ainda vou fazer um filme chamado Carlitos Vai à Lua. Então, vai ser cheio de efeitos especiais tipo Star Wars. Brincadeira. E nesse filme tu vê que o público já conhece o Carlitos, né? O público já interage com o Carlitos no filme. Tem uma cena que o Carlitos solta fumaça de cigarro na cara das pessoas, as pessoas ficam rindo. Ou seja, já era um personagem conhecido. E tem um outro filme dele, em 1915, chamado Carlitos à Beira-Mar, ou em inglês seria By the Sea, que de repente tu tá vendo o filme e tem uma pessoa entrando no mar, sabe? E entre outros filmes do Chaplin, assim, que tu vê as pessoas passando, as pessoas no dia a dia qualquer, naquela época, elas viviam a vida normal e, né? E tem um filme de 1914 do Chaplin chamado Entregador de Piano, que é, deixa eu ver como é que é o título em inglês aqui, deixa eu ver, não lembro o título em inglês, deixa eu achar aqui, é um dos últimos filmes dele na Keystone. Deixa eu achar que o título em inglês é
Carlitos no Parque, passado histórico, caminho de Carlitos. Deixa eu achar aqui Acho legal, né? O título original é Musical Tramps. Seria os músicos vagabundos, né? Aqui é carregador de pianos. Uma vez eu assisti uma versão desse filme num DVD da... Esqueci o nome da distribuidora. O nome do filme era O Musical do Vagabundo. Eu pensei, pô, o Carlitos vai sair cantando no meio do filme, né? Não era. Era o Carlitos carregando um piano o filme todo. E nesse filme tem uma curiosidade. O Chaplin, quando estava filmando esse filme, ele... Pô, o cara quase foi preso filmando esse filme. Porque atrapalhou todo o trânsito de Los Angeles da época, imagina? Isso em 1914, né? Então, eu li isso aí na biografia Chaplin, Contraditório Vagabundo. Deixa eu achar aqui os outros comentários. Desculpem, amigos, não leu os comentários de vocês. Estava respondendo o João. Ozzy, abração, Ozzy, tudo de bom pra ti. Maoi, é nóis, né? O Ozzy fala aqui, ó. Chaplin foi a escola de vários comediantes. Entre eles, esse ano, um que nos deixou é o Jerry Lewis, um que nos deixou que é o Jerry Lewis, né? E outro comentário do Ozzy, né? Tu não ia estar vestido de Chaplin? Pois é, Ozzy. Eu ia vir vestido de Chaplin hoje, mas infelizmente hoje não deu. Ozzy, respondendo ao teu primeiro comentário, cara, o Jerry Lewis, o próprio Renato Aragão, enfim, o Peter Sellers, que mais? Cara, uma infinidade de comediantes que vieram. Os Três Patetas mesmo eram influenciados pelo Chaplin. Ou seja, o Chaplin fez mais pelo cinema do que, sei lá, o Buda fez pelo budismo. Entende? No sentido de, cara, não interpretem isso como blasfêmia, mas... Né, até ia falar um negócio, agora acho que vai soar bem blasfêmico, mas... Não vou entrar em pormenores, não vou dizer. Enfim... Chaplin fez mais pelo cinema do que Jesus Cristo pelo cristianismo. É uma frase em que esses tempos eu usei e eu comentei com um amigo meu, ele falou, cara, tá blasfemando. Não, daí eu expliquei para ele o contexto o Chaplin fez mais pelo cinema do que Jesus Cristo pelo cristianismo. Não é questão de blasfêmia. Porque é o seguinte, Jesus Cristo fundou o cristianismo, etc. Depois eu vou falar um pouco sobre Jesus Cristo também. Por isso que eu já estou falando dessa frase. Mas quem divulgou o cristianismo em si foi Paulo e os apóstolos. Se não fosse pelos apóstolos, certamente, né? O cristianismo talvez nunca teria saído da Judéia, da Palestina. Já o Chaplin, ele transformou o cinema numa pandemia, num negócio universal. Ele é universal, o Chaplin. Entende? Então, certamente vai ter pessoas agora que vão lembrar do que o John Lennon falou, que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Não. As pessoas elas buscam muita polêmica no meio das frases. Né? Então eu soltei essa frase agora de que Chaplin fez mais pelo cinema do que Jesus Cristo, não na questão de ser polêmico, mas na questão de Chaplin fez muito pelo cinema. Jesus Cristo fundou o cristianismo, mas se não fosse pelos apóstolos, né, certamente o cristianismo não teria saído da Palestina. Né? Então, peço desculpas se alguém se sentiu ofendido com a frase, mas é uma comparação até... não na questão de ser polêmica, mas na questão universal. Né? Se não fosse pelos apóstolos, tudo. Né? Paulinho Jodê, também sou fã deste ator, é um ícone. Obrigado, Paulinho, um abração, né? Chaplin é um gênio, né, Paulinho? Então, foi o pai da comédia no mundo, com certeza, Paulinho. O Chaplin é a maior referência na comédia no mundo, né? Arrisco dizer que ele foi tão grandioso quanto Shakespeare, né? Então, né? O Oz, comente um pouco sobre a cinebiografia de 1992 com Robert Downey Jr. Cara, eu gostei do filme com Robert Downey Jr., né? E é curioso que eu tava lendo curiosidades do filme. O Jim Carrey foi considerado para ser o Charlie Chaplin, o John Cusack, o Nicolas Cage foi considerado, Robert De Niro, Al Pacino, eu acho que o Al Pacino ia ficar legal, o Dustin Hoffman também foi considerado, Billy Crystal, Robin Williams, que mais? Um monte de atores, né, da época ali consagrados, foram considerados. E por fim o Richard Attenborough decidiu por botar o Robert Downey Jr. pelo fato de ele ser novo. Então, cara, é curioso. O Tom Cruise também foi considerado, que eu acho que não ia ficar legal. Cara, eu acho, com todo respeito, mas eu acho o Tom Cruise um péssimo ator. Ele foi um bom ator nos anos 90, ali quando fazia filmes com Oliver Stone, hoje em dia, sei lá. Eu assisti a Múmia recentemente, achei horrível. Mas o filme Chaplin, eu gostei. Porque foi um filme assim que me abriu os portos para conhecer mais sobre o Chaplin, né? E é curioso tu ver o quanto que o Chaplin, ele era uma pessoa insegura. Né? E é legal de tu ver no filme assim, que ele demonstra muito. Né? O problema do filme é que o filme foca muito na vida sexual do cara, nos casamentos do cara, e não foca quase nada na carreira dele. Né? Foca mais na vida sexual, entendeu? Nas tretas que ele tinha nos Estados Unidos com o governo. Então, tipo,
né? Então, né, deixa eu... Tem mais comentários? Deixa eu ver aqui os comentários. Tem mais comentários? 15 comentários. Ó, crescemos aí, ó. Então, deixa eu ver aqui. Sábado, Maurício Rocha, vou fazer live na minha página, 21 horas de sábado. Está convidado a assistir. Então, aí, ó, está dado o convite, né? E a filha dele está no elenco fazendo sua avó. Pois é, a Geraldine Chaplin está fazendo a Hannah Chaplin, que era a mãe do Chaplin, né? E é um filme bem bonito, né? Eu acho muito bonito esse filme do Chaplin. É um filme bem... Uma homenagem bonita, mas ainda assim eu acho que o Chaplin ele merecia uma minissérie, cara. Porque ele, 88 anos de vida não cabe no filme de 2 horas e 20, né? Outro assunto que eu ia abordar hoje, né? Filmes sobre o Natal, né? O Natal é uma época muito festiva, né? Uma época de paz e amor, né? Uma época assim onde a família faz as pazes, né? Então fica aí meu pedido às pessoas que têm rixa em família, né? Façam as pazes com seus irmãos, com seus pais, com seus tios, com seus avós, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, né? Então, né? Cara, eu acho que o Natal simboliza muito isso, né? Uma época de paz, prosperidade, sobretudo perdão, né? Então, como posso dizer, eu destaco o perdão esse ano como uma dádiva que as pessoas precisam ter e reconhecer, né? Então, perdoem as pessoas, né? Fala um pouco sobre os filmes do Natal, né? Natal, como eu estava falando, tem vários filmes da época, né? Tem Milagre na Rua 34, tem Ilusão Também Se Vive, que se não me engano, o Milagre na Rua 34 é um remake de Ilusão Também Se Vive, né? Mas eu vou falar também um pouco sobre os filmes bíblicos, né? Cara, eu sou fã de filmes bíblicos, acreditem ou não. Né? Eu tenho uma coleção de filmes bíblicos em casa, ou seja, Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, O Manto Sagrado, Demétrios e os Gladiadores. Eu tenho uma coleção bem legal em casa, né? Então hoje eu não vou indicar filmes com uma temática mais bíblica, porque esses dias eu estava vendo na programação da televisão, antigamente, em época do Natal e Semana Santa, se passavam muitos filmes bíblicos, e hoje em dia não se passam mais. Né? Então na Globo antigamente se passava O Manto Sagrado, Demétrios e os Gladiadores, que é uma sequência de Um Manto Sagrado. O próprio TCM, que é um canal de TV por assinatura, hoje em dia não passa nada bíblico. Então, fica aí minha dica, né? Desculpe. Eu posso citar Ben-Hur, com Charlton Heston, do William Wyler, que ganhou 11 Oscars, que é o meu filme favorito no gênero épico, né? Então é uma obra-prima do cinema, que é um remake de um filme de 1925, que ano passado teve um remake com o Jack Huston e com o Rodrigo Santoro, né? Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, que, se eu não me engano, vai ser exibido na Record no sábado. Né? É uma obra-prima, para mim é a versão mais completa da vida de Cristo. Né? Então, claro que não é a versão que é exibida na televisão, mas a versão original, que tem mais de 6 horas. Então, é um filme bem completo. Inclusive o Al Pacino e o Dustin Hoffman, que também foram considerados para interpretar Charlie Chaplin, foram considerados para interpretar Jesus Cristo nesse filme. Eu acho que o Al Pacino ia ficar legal como Jesus Cristo. Né? Sei lá, ele tem apesar de ser baixinho, né? Mas o ator que encarna Jesus Cristo no filme, Robert Powell, faz um trabalho magistral. Né? Um filme que foi feito para TV em 1976, que foi lançado em 1977, ou seja, agora em 2017 se completam 40 anos. O elenco é fascinante do filme, tem Anthony Quinn como o sumo sacerdote Caifás, tem o Rod Steiger, que é um dos meus atores favoritos, interpretando Pôncio Pilatos, tem a Anne Bancroft, que ganhou Oscar pelo Milagre de Anne Sullivan, interpretando Maria Madalena, tem Ernest Borgnine, que também ganhou Oscar. Ou seja, tem muitos atores. Ele tem o James Mason interpretando José de Arimateia, tem o que também ganhou Oscar, tem o Laurence Olivier, que também ganhou Oscar, interpretando Nicodemos. Ou seja, tem um elenco ali fantástico, né? E eu destaco muito a atuação do Ian McShane como Judas, que eu acho muito legal, e a do James Ferrantino interpretando São Pedro, que eu acho muito legal essas atuações. São dois personagens totalmente opostos, né? Enquanto que o Pedro é um cara que ele se desconstrói no início da... É uma minissérie, na verdade, 4 episódios. No início ele é um personagem bem... Ele é bêbado, um alcoólatra, um bebão lá, que é pescador, de repente se torna discípulo de Jesus, o cara mais fiel a Jesus. E o Judas é o oposto. O Judas chega de uma maneira assim, cheio de... porque eu quero seguir Cristo e tal, Jesus Cristo. E acaba entregando ele no final da história, né? Então, é muito interessante tu pegar e ver essa
essa comparação do Pedro com Judas, né, nessa minissérie. Né. Tem Rei dos Reis, do Nicholas Ray, que foi lançado em 1961, que é com o Jeffrey Hunter, e tem um elenco legal até, tem o Robert Ryan interpretando São João Batista. É um filme bem legal, né, pra época, uma trilha sonora muito bonita do Miklos Rozsa, que eu acho o Miklos Rozsa um dos grandes compositores de cinema. Né. Tem a maior história de todos os tempos, de 1965, do George Stevens, com o Max von Sydow. Max von Sydow talvez as pessoas não conheçam ele, assim, não lembro desse cara, isso aqui. Mas ele apareceu recentemente em Star Wars, O Despertar da Força, que ele morre no começo do filme, já dei spoiler do filme, né? Mas ele é mais conhecido pelos filmes que ele fez com Ingmar Bergman, como O Sétimo Selo. E o Max von Sydow, ele fez O Exorcista. Ele interpretou o Padre Mary no Exorcista, né? Então, é um ator bem completo, né? Um ator que fez vários filmes. E no filme tem o Charlton Heston, que fez Ben-Hur, fez Os Dez Mandamentos, que interpreta João Batista. Tem o Telly Savalas, que fazia Kojak, que interpreta Pôncio Pilatos. Ou seja, é um outro filme sobre Cristo, que na época, nos anos 50, 60, eles apostavam muito no filão bíblico. Hoje em dia também voltaram a isso, né? Recentemente teve o Ben-Hur, teve Ressurreição, teve... Há 13 anos atrás teve a Paixão de Cristo, que foi uma grande bilheteria, né? Então é legal de pegar e ver, assim, a questão dos filmes bíblicos, né? Então, ao invés de eu indicar o mais do mesmo, indicar filmes do Papai Noel, eu estou indicando filmes bíblicos, né, esse ano. João Antônio Franz, grande João. Não consigo considerar o filme de 1992 como uma biografia definitiva de Chaplin. É meio confuso, fora de ordem cronológica e com ficção no meio. Cara, concordo plenamente com isso. Né? Então eu acho que, cara, eu não sei, o João, público, o que vocês acham? Vocês acham que o Chaplin merecia uma minissérie, talvez de 6 episódios, contando a vida dele? Como eu falei, não é um filme que... Eu acho uma bonita homenagem, entendeu? Mas não é um filme sem se levar a sério. Né? Apesar de eu achar o Robert Downey Jr. muito bem como Chaplin, né? E aí eu faço uma pergunta pro pessoal que está assistindo. Quem vocês acham que poderia interpretar Charles Chaplin numa minissérie hoje em dia? Né? Eu acho que... Eu não sei, eu sempre achei o Al Pacino... Claro, hoje em dia o Al Pacino está quase 80 anos, não tem nada a ver, mas... O Al Pacino dos anos 70, ele lembrava muito o Chaplin jovem, entendeu? Então, sei lá. Né? Foi uma pergunta aí. Qual ator vocês sugeririam para interpretar Charles Chaplin? Recentemente teve um musical em São Paulo. Eu não assisti o musical, eu acho que assim, não é desmerecer, eu não vi, mas eu acho que o ator é o Jarbas Homem de Melo, que é de Novo Hamburgo. Não sei, eu não vi, mas pelo que me disseram foi bom. Eu acho que assim, o cara não... Eu acho que o Chaplin não merecia um musical, sei lá. Minha opinião, entendeu? É um personagem mudo. Eu acho que agora ele fez o Cantando na Chuva, o Jarbas, que eu não... Essas coisas nunca vêm aqui pra Porto Alegre, entendeu? Então ficou difícil de eu opinar. Mas na minha opinião, eu acho que assim, o cara... É um cara bem, um baita ator, um baita artista, mas assim, eu não acho que o Chaplin mereça um musical, entendeu? Por exemplo, eu estou fazendo curtas tributos ao Chaplin, mas não é comercial, claro, mas é uma coisa assim que futuramente eu quero fazer o Vida Nova, ano que vem, né? Então Vida Nova é um filme assim que, também não vai ser um filme comercial, então é um filme que eu tenho uma ambição bem grande, talvez uma ambição muito grande, se ficar pronto em 2019, ser exibido no Museu do Chaplin, ou seja, sonhar é só mesmo um sonho. Ou quando vê, vai mesmo, né? Isso aí, mantendo contato e tudo mais, é bacana, né? O mais curioso é que o Vida Nova... Curioso, João falar do Chaplin de 92. O Vida Nova agora não é uma biografia do Chaplin, mas é um filme dele nos dias de hoje, como seria ele nos dias de hoje. Então, é um filme inspirado, talvez, no artista, né? Que ganhou o Oscar há 5 anos atrás. Então, né? A melhor trilha sonora para uma minissérie seria a do Luzes da Ribalta, o Ozzy Jr. Cara, eu amo essa música. Inclusive, é meu toque de celular. Então, tipo, eu amo essa música. Inclusive, foi o único Oscar competitivo que o Chaplin ganhou, né? Porque ele competiu em 41 pelo Grande Ditador como ator, não ganhou. Melhor filme também não ganhou. Enfim, 47 competiu como melhor roteiro, não ganhou, por Monsieur Verdoux. Tá louco, dá sono. Falar bastante dá sono. Então, um cafezinho aí. Né? Então, eu acho curioso pegar o Chaplin, né? Enfim, hoje eu tinha preparado uma pauta interessante para hoje, né? No fim acabei fazendo... quero mandar um abraço pro Aurelino Pedro Filho, né? De Cafelândia, né? Um abração, Aurelino, né? Mandar um abração para Beatriz Riesdick Salgado, né? Que a gente está trabalhando junto agora
do espetáculo da La Flore, né? Então amanhã vai ser... como é que se diz? Vai ser... esqueci o termo. Enfim, vai ser apresentado amanhã, né? Um abração para Nara Barcelos. Nara, abração, né? Desculpe não ter visto aqui os comentários, né? Então, deixa eu ver aqui o vídeo. Eu fico meio perdido que eu fico olhando os comentários, né? Então vamos mandar um abração aqui pra Carolina Souza, pro Ozzy Júnior, pro João Antônio Franz, né? Pra Tayla Santos, pra Ana Maria Santos Cardoso, pro Anderson Loureiro, colega de jornal, Vanessa da Cruz, Topaksevski, Marisa Borges, Paulinho de Odê, Kátia Vargas Alves, Jussa Alves Santos, Marcos Ferreira, Gorete Bess e Nath Oliveira. Então um abração para vocês, né? Muito obrigado por estarem conosco hoje, né? Aqui acompanhando o programa, né? Então curtam, compartilhem, comentem, fiquem à vontade aí, deem sugestões, né? Aproveitar que agora hoje o programa está sendo mais descontraído, né, em relação ao humor e tudo mais, né? Então estou falando mais do Chaplin hoje, então, né, hoje estou abordando mais a questão do Chaplin, né? Então, completar 40 anos, falar um pouco sobre os últimos anos da vida do Chaplin, né? O Chaplin morreu no Natal de 1977, né? Então eu acho tão curioso tu pegar e ver um cara que fez todo mundo rir morrer numa data tão significativa como é o Natal, né? Então é até irônico isso aí, né? O Chaplin nasceu 4 dias antes que o Hitler, no mesmo ano que o Hitler, e morreu no Natal. Cara, a vida do Chaplin ela é cheia de coincidências, né? Então, tipo, parar e analisar que o cara morreu no Natal de 1977, aos 88 anos. Tem um livro bem curioso do Chaplin, que não é uma biografia dele, mas é um livro mais levado para um tom, como é que eu posso dizer, fictício, chamado A Última Dança de Chaplin, que é um livro de um italiano chamado Fábio Strozzi, que no livro conta que a morte todos os anos ia visitar o Chaplin, a partir dos 80 anos dele. Quando ele era jovem, uma cartomante falou para ele que ele ia morrer aos 80 anos de broncopneumonia. E ele não levou muito a sério aquilo, né? Tipo, pô, azar, né? E todos os anos, até os 88 anos dele, aliás, a partir, se não me engano, os 80, 81 anos, não lembro. 82, não lembro quantos anos era. Enfim, todos os anos a morte ia lá e ele barganhava com a morte. Qual era a barganha que ele fazia com a morte? Se toda vez que a morte fosse visitar ele fizesse a morte rir, a morte dava um ano a mais de vida para ele. Ou seja, no último ano, o Chaplin descobre que a morte é o Arlequim. Então é meio viagem o livro, assim, mas é legal assim de ver, sabe? Então o livro é uma carta que ele deixa para o filho mais novo dele, o Christopher, né? Então é legal o livro, assim, né? Não tem lá seus grandes méritos, mas é interessante assim, de ler, né? Então, deixa eu ver aqui os comentários. Onde é que tá os vídeos? Mais comentários. Aqui, ó. Esqueceram de mim, não tá mais inédito na Globo. Ozzy! Ah, tá. Esqueceram de mim, não tá mais inédito na Globo porque a Band tá com os direitos. Eu queria que passasse Lagoa Azul no Natal, sabe? Mas tudo bem. Curiosidade. Esse ator do filme Jesus de Nazaré ficou em depressão depois do filme. Tu sabe, Ozzy, que eu tava pensando no Robert Powell. Ele nunca mais fez nenhum trabalho de destaque. Porque ele ficou tão associado à imagem de Jesus Cristo que simplesmente desapareceu. Tem um filme, cara, que eu gosto muito, que é do Pier Paolo Pasolini, que é o Evangelho segundo São Mateus, que tem o Henrique Irazoc. Um abraço pro Henrique, que é um amigo meu que do Face também, né? O cara tá com 70 anos agora. Ele tinha 19 anos quando interpretou Cristo no filme. O Henrique, ele chegou a sofrer... ele chegou a ser preso quando voltou para a Espanha, porque ele fez um filme com um comunista, e na época na Espanha era um país fascista, né? Porque era o general Franco, né? Que governava, e ele chegou a ser preso, né? Então, pô, lá é um título lastimado, né? E é uma obra-prima, a versão do Pasolini, né? Uma obra-prima sem par da história do cinema, na minha opinião. O Robert Powell, ele entrou em depressão, se não me engano mesmo, né? Pô, o cara entrou tanto no personagem que achou que era Jesus Cristo, né? Sugestão Maurício Rocha. Ah, tá.
Eu não, hein, ó, eu não tenho muito a ver com o Chaplin, eu, sei lá. Só sou baixinho mesmo. Agora, sem brincadeiras, pela versatilidade, o Mike Myers. O Mike Myers é um baita ator mesmo, mas eu não acho que o Mike Myers ia ficar legal como Chaplin, eu acho que ele é muito alto. Chico Anísio disse: tem uma inveja na vida que é a morte do Chaplin. Morreu dormindo na noite de Natal, mas ele mereceu. Ozzy, que frase... Ozzy não, desculpa. João, que frase fantástica, né? Ainda mais um gênio da nossa cultura brasileira, que é o Chico Anísio, né? Chico Anísio, pra mim, é o nosso Charlie Chaplin. Eu sou fã de carteirinha do cara, né? Eu sou suspeito pra falar do Chico Anísio, né? Então, eu adoro a obra do Chico Anísio, né? Escolinha, o Bento Carneiro, o Vampiro Brasileiro. Pô, o cara tem uma infinidade de personagens ali icônicos, né? Eu invejo o Chico Anísio. Eu, sinceramente, eu invejo muito o Chico Anísio, né? Eu acho ele uma figura, assim, muito icônica na nossa dramaturgia, né? Então, quanto tempo a gente tem? Mais 5 minutos. Então, é bacana a gente pegar e analisar que o Chico Anísio é um gênio, né? Um gênio com G maiúsculo. Né? E agora a Globo está reprisando um remake, quer dizer, está fazendo um remake da Escolinha do Professor Raimundo. Uma pergunta para o público, né? Eu, até mais pela questão, a dúvida que eu tenho, até pelo meu trabalho, né? Eu faço filmes homenageando o Chaplin, mas o que vocês acham dessas homenagens que fazem? Por exemplo, eu, no meu caso, faço homenagem ao Chaplin, mas, por exemplo, essa homenagem que fizeram os Trapalhões, e agora tem a homenagem à Escolinha do Professor Raimundo. O que vocês acham dessas homenagens, desses tributos que fazem esses ícones, né? Eu, por exemplo, assim, eu faço meu trabalho como Chaplin, eu vou defender meu peixe, né? Mas eu faço meu trabalho como Chaplin porque, pô, eu adoro o personagem. As pessoas muito me questionam: por que tu não cria um personagem? Por que tu não faz isso, aquilo, aquele outro? Porque eu não quero. Sinceramente, eu não quero. Eu me sinto bem fazendo Carlitos. Eu tenho talento para criar personagem, porque é só ver os curtas que eu faço, todos os personagens ali são personagens que eu crio, né? Então, pô, no momento que eu me senti... No momento que eu vejo que o público não está mais gostando do meu Carlitos, né? Então, talvez eu... Mas por muito tempo eu pretendo continuar fazendo Carlitos, né? O pessoal me questiona muito: por que vocês não fazem teatro? Cara, a gente faz filme, a gente não quer fazer... Eu adoro teatro, mas a gente quer fazer curtas, né? Inclusive, eu fui premiado agora, novamente, pelo Música e Confusão como melhor ator, de novo, por interpretar Carlitos. Então é curioso de tu ver, né, cara? Pô, interpretar o Carlitos, o cara ganha o prêmio. Eu tô imitando o Carlitos ali. Né? Então, é um personagem que tá me dando bastante destaque, né? Eu amo esse personagem, eu acho que eu devo tudo a ele, né? Acho, não, tenho certeza. Então, eu pretendo continuar fazendo ele por bastante tempo. Aliás, agora fazendo Vida Nova, provavelmente vou dar um tempo com ele, porque eu tenho outros projetos, né? Então, futuramente, com certeza, vou voltar com o Carlitos. Né? Tem mais algum comentário aqui? Deixa eu ver aqui. Não tem. Como dizia Charlie Chaplin, o som aniquila a beleza do silêncio. Então por isso que eu fiquei em silêncio agora. Não, mentira, estava procurando aqui os comentários. Enfim, voltando aqui. Hoje eu fiz uma pauta bem bacana pro programa e acabei, sei lá, falando só sobre o Charlie Chaplin. Foi bacana, né? Falar sobre o Chaplin, pegar um programa e dedicar ao Chaplin, né? E agora, eu ia falar sobre os últimos anos da vida do cara, agora há pouco acabei esquecendo de falar. Cara, eu tava lendo a biografia dele, cara, parece que eu tô conversando com alguém aqui na minha frente, né? Tô parecendo o Dinho Ouro Preto, falando: cara, isso, cara, aquilo, cara, aquele outro. Né? Eu tenho essa mania às vezes de falar: cara, o meu, não sei o que, mania aqui do Sul, né? Se bem que aqui no Sul é meu, né? Então, os últimos anos do Chaplin, desde que morreu o irmão dele, o Sidney, né? No aniversário dele de 77 anos, se eu não me engano, né? 76, 77 anos, cara, a vida dele começou em questão de saúde, começou a decair bastante. Eu estava analisando isso, lendo. Quando ele estava filmando A Condessa de Hong Kong, desculpe, quando ele estava filmando A Condessa de Hong Kong, ele tropicou num buraco no chão e quebrou a perna. A única vez na vida que ele quebrou porque até então ele nunca tinha quebrado nada fazendo aquelas estripolias do cinema mudo. Nos anos 70, depois do Oscar, a saúde dele começou a fragilizar bastante. Então ele começou a andar muito, ele começou a usar muita cadeira de rodas. E a partir de 75 por aí, ele já não tinha mais muita comunicação, né?
Então eu estava lendo um livro, O Contraditório Vagabundo, que conta que ele quebrou não sei quantos ossos, não lembro agora de cabeça, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que ele teve uma queda no quarto dele que quebrou um osso, não sei, quebrou a bacia, se não me engano, não lembro que osso ele quebrou. E aí ele ficou de cadeira de rodas pro resto da vida. Né? Não sei se é verdade, né? Não sei. E em questão de comunicação, nos últimos meses de vida ele já não falava. Né? Então, cara, tu para pra ver um cara como Chaplin tinha uma saúde invejável, de repente, né? Nos últimos anos de vida, ele de repente o cara mal se locomovia, né? E, cara, é triste, né? Tu para e analisa, né? Um cara como ele morrendo no Natal, uma data tão festiva, tão alegre, né? De repente um cara que fez todo mundo rir. Essa é a ironia da vida, né? O cara que fez mais pessoas rir do que qualquer outro na história, de repente morre no Natal. Né? Então, eu escrevi um curta chamado A Magia do Natal, né? Não sei se a gente vai conseguir produzir ele, vou dar um spoiler do filme. Se bem que não é bem um spoiler, é mais um negócio assim, que a gente vai fazer mais pra homenagear o Chaplin, né? Nos 40 anos da morte dele. Que o Papai Noel, que ele reclama pro Carlitos no curta, ele reclama pro Papai Noel: pô, Papai Noel, cadê meu presente de Natal? E o Papai Noel bota a mão no ombro dele e diz: Carlitos, eu vou te dar o maior presente de Natal que eu poderia dar para qualquer pessoa no mundo. A imortalidade, a eternidade. E ele vai embora junto com o Papai Noel. Pô, estraguei o filme agora, dei spoiler do filme. Não, mas é legal, é um videozinho que a gente vai tentar produzir agora antes do Natal, né? Em homenagem ao Chaplin, vai ser bem bacana, né? Então, né, por hoje, pessoal, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? Menos... Se bem que, eu ia dizer, tem certos governos aí que estão durando bastante tempo, né? Hoje eu ia fazer piadinhas aqui no programa, não deu tempo de fazer minhas piadinhas, né? Eu ia fazer uma piadinha mas acho que ia pegar pesado, né? Então, não deixa para outro dia. Ou eu faço piadinha hoje. Enfim, fazer piadinha hoje mais pela questão da... Né? Com todo respeito aos meus amigos que são desse meio, né? Em São Paulo, os palmeirenses usam camisa Os palmeirenses usam camisa verde. Aqui eles usam farda. Né? Então, aquela piadinha de tudo pra ver, né? Enfim, gostaria de agradecer a participação de todos hoje no programa, né? Hoje o programa foi bem legal, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Até quero ver se tem mais comentários aqui, deixa eu, né, só para responder aqui, né? Acho que não tem mais comentários. Enfim, gostaria de agradecer a todos pela participação, né? Desejar um ótimo Natal a todos, que Deus abençoe a todos, que o Papai Noel, que é o bolso da gente, seja bem generoso com a gente, né? Então, né, semana que vem, acredito eu, vai ser semana que vem o último programa do ano, né? Então, né, espero que seja tão bacana quanto este, né? Que hoje eu falei muito Chaplin, falei muita abobrinha. Eu ia falar sobre música de Natal, ia falar um monte de coisa aqui, né? Na pauta que eu fiz aqui, eu botei... eu ia falar sobre a história do primeiro presépio. No fim eu nem consegui falar, cara. Que foi São Francisco de Assis que fez em 1223, numa cidadezinha chamada Grétio. Semana que vem eu conto, né? Debate sobre o Natal, na nossa infância. Pô, cara, isso aí não deu pra gente fazer. Músicas natalinas, falei só sobre filmes de Natal e Chaplin. Então, gostaria de agradecer a todos, por hoje é só. Feliz Natal a todos, eu tô parecendo Faustão. Tchau!